Chuchunites de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos a um dos cursos mais pedidos e esperados por vocês, o nosso famoso curso de morfossintaxe. Esse nome é um pouquinho diferente porque, na verdade, o que eu vou te ensinar aqui é a fazer aquilo que você chamava, porque a partir de agora você vai parar com esse termo, mas na época umbralina da tia Maricléia você chamava de análise sintática, né? Chegava até a tremer de tanto medo da análise sintática. O que acontece, meus amores? Esse termo, na verdade, é um termo incompleto. Não chega a ser incorreto, não, mas ele é incompleto. Por quê? Porque ele faz uso de apenas um raciocínio aplicado para você determinar a função sintática. Você pode estar pensando assim, ué, professora, mas se eu quero saber qual é a função sintática, eu não tenho que fazer a análise sintática? Aí é que tá. Você não tem que fazer somente a análise sintática. E este é o pulo do gato do nosso curso e daí que vem a metodologia tão inovadora. Eu vou provar para você, candidato, que para você identificar a função sintática de um termo da oração, você tem que fazer, na verdade, uma análise morfossintática semântica, muitas vezes. Então, você vai fazer uso de 3 raciocínios. Olha os radicais das palavras. Você vai precisar da morfologia, da sintaxe e, em algumas vezes, você vai precisar também da semântica. São 3 áreas diferentes da língua portuguesa e, fazendo uso destas 3 áreas, aí você consegue, de fato, identificar qual é a função sintática. Parece um pequeno detalhe, mas não é. Você vai ver que isso faz toda a diferença. E a diferença é tão grande, tão grande, tão grande, que ao longo desses 15 anos aí de aula, da minha carreira de professora, eu criei uma metodologia diferente para ensinar você a identificar a função sintática. Aquilo que você chamava de análise sintática vai se ampliar. Portanto, eu vou ter que te passar métodos que eu criei. Por isso, esse é um curso apenas teórico, você está vendo aí. O que isso significa? Significa, meu aluno, que aqui nós vamos trabalhar com poucos exercícios, muitos exemplos, mas poucos exercícios de bancas, de provas de concursos anteriores. Eu vou gravar posteriormente um curso de análise morfossintática só com resolução de exercícios de concurso. E por que eu optei em fazer desse jeito? Exatamente para que eu consiga me aprofundar no aspecto da metodologia inovadora que você vai ter acesso a partir de agora. Tá? A primeira parte, então, dessa metodologia, eu já falei para você. Eu vou te apresentar essas 3 áreas da gramática trabalhando em conjunto para conseguir o resultado, que é identificar a função sintática de um termo na oração. Antes, você achava que só precisava fazer a análise sintática e você vai ver que era por isso que a sua vida era meio cinzenta, coisa e tal. Então, tudo isso vai mudar a partir de agora. Tá bom, galera? Vamos começar, então. Tá aí o nosso módulo teórico gravado todinho neste ano de 2017, super, hiper, mega, ultra, plus, advanced, atual este curso. Você vai ver, meu aluno, que a análise morfossintática, aquilo que você chamava de análise sintática, é uma linguagem meio pobrinha essa aqui, incompleta. Não é incorreta, mas é incompleta. Você vai ver, então, que a metodologia é diferente. Por quê? Dá uma olhadinha no sumário do nosso curso. Na verdade, é assim, é só para você ter uma orientação de qual vai ser a ordem dos assuntos. Vou trabalhar primeiro, meus amores, com alguns conceitos iniciais sobre o que é frase, o que é oração, o que é morfologia, sintaxe, semântica, para te mostrar esses pilares, nessas bases que nós vamos usar para conseguir fazer a integralização destas 3 áreas aqui. Sempre morfologia mais sintaxe mais semântica. O resultado disso vai ser função sintática. Essa é a diferença. Agora, além da análise sintática, tia Maricléia te ensinava, e por isso, e você vai ver que é por isso que às vezes faltava alguma coisinha. Você falava, pô, peraí, mas por que se eu fizer desse jeito que ela está dizendo, se eu aplicar esse raciocínio de análise sintática, tudo bem, para esse exemplo deu certo, mas nesse aqui já não deu certo. Por quê? Porque está faltando um pedacinho, está faltando a morfologia e está faltando, por vezes, a semântica. Então, você vai ver, na verdade, Chuchunite, que isso aqui não é uma frescurinha de menina, não. Isso aqui, galera, é muito massa, porque a gente fazendo a integralização dessas 3 áreas da gramática, a gente chega ao resultado de uma área só, que é a sintaxe, é a função sintática daquele termo na oração. Só que você vai ver que as regras da morfologia e as regras da semântica influenciam na função sintática. Eu vou provar isto para você, meu aluno. Então, a primeira grande inovação do nosso curso é esta: atrelar morfologia e semântica
a sintaxe para chegar ao correto resultado da função sintática. Eu já te aviso, você vai se apaixonar, porque este é o primeiro pulo do gato, tá? Este é o primeiro pulo do gato. Os alunos dão como feedback a diferença do resultado deles nos concursos, e ela é crucial, ela é gritante. Antes eu acertava 2 questões, professora, agora eu acerto 8. A pessoa consegue gabaritar a prova de função sintática. Beleza, meus amores? Esse é o primeiro pulo do gato. Qual é o segundo pulo do gato? Tá aqui no número 4, a teoria dos 4 pilares. Esse aqui é o segundo pulo do gato também. Uma metodologia que eu criei, fui vendo ali com os alunos que dava certo e vou explicar para vocês como é que ela funciona também na hora certa, tá? Então, esses são os 2 pontos inovadores do nosso curso. Isso aqui você não vai encontrar em outros, não. Os outros assuntos você até encontra. Mas o que eu quero dizer para você é que o bacana é isso, você vai ter que desconstruir alguns conceitos, algumas verdades que você tinha até então da análise sintática para a gente reconstruir. Como a gente vai reconstruir? Vai lá da base e vai chegar até o nível mais aprofundado, o curso é só teórico. E você vai me dar razão ao final dele, senão o curso ia ficar com 70 horas, inviável, né? Completamente inviável. Beleza, galerinha? Então, olha só, para você ter uma ideia, esses conceitos iniciais, aí vou te explicar o que são essas 3 análises. A gente faz também um estudo básico das classes gramaticais. Por que básico, professora? Pelo seguinte, meu aluno, eu não vou te explicar aqui aquelas peculiaridades das classes gramaticais, como, por exemplo, gente, quais são os tipos de substantivo? Quais são as flexões do substantivo? Como é que é formado o plural dos substantivos compostos? Esse nível de detalhe, que é importante e cai em determinadas provas de concurso, não fará parte deste curso, por uma razão muito simples. O foco aqui é a função sintática, né? Aprender e identificar as funções sintáticas. E estes detalhes, formação do substantivo, plural dos compostos, substantivos coletivos, estes detalhes não fazem parte do que eu não vou fazer uso deste conteúdo para identificar uma função sintática. E como a ênfase é na sintaxe, eu não vou, então, tratar desses assuntos. Isso aqui é só para você entender que esse curso aqui não é um curso de morfologia e sintaxe. É um curso de função sintática, seria o melhor nome, função sintática. E o que eu precisar da morfologia eu vou te ensinar, o que eu precisar da semântica eu vou te ensinar, mas o foco é sintaxe, tá bom? Só que como ela não vive sozinha, ela precisa das duas, então as duas vão entrar um pouquinho. E a que mais entra é a morfologia. Por isso teremos um tópico aqui para as classes gramaticais, porque temos vários aspectos que são básicos, mas são aspectos em comum para todas as classes gramaticais, e estes conhecimentos de cada uma das classes gramaticais você precisa ter para identificar as funções sintáticas, ok? Então, só para ficar bem claro, você entendeu o que você está comprando. Aí, a gente passa, então, para essa teoria dos 4 pilares e depois, vejam, as funções sintáticas em si são divididas aqui dos 5 ao 8. Trabalharemos os termos essenciais da oração, os termos complementares a verbos, os termos complementares a nomes e o vocativo, o termo independente. Neste momento, meu aluno, talvez você esteja olhando para cá e falando assim, peraí, termos essenciais da oração, tudo bem, professora, eu até me lembro disso. Essa palavra aqui não é diferente para mim, não. Mas complementares a verbos e complementares a nomes me parece algo diferente. Não parece só não, meu filho, é algo diferente. Por quê? Porque os livros, em geral, trabalham com aquela nomenclatura de termos acessórios, já ouviu falar? Termos independentes, já ouviu falar? E termos integrantes, ouviu falar também, né? Não está aparecendo nem integrantes, nem acessórios aqui. Os livros, em geral, dividem em termos essenciais, integrantes, acessórios e independente. Ah, professora, então os complementares a verbos são os termos integrantes e os complementares a nomes são os termos acessórios? Não, não, não e não, ok? Tem nada a ver. Não faça essas associações, é por sua conta e risco. Se sair falando essa besteira, não fala que foi meu aluno, não, que nós vamos acabar a amizade aqui. O que tem de diferente nisso aqui, então, professora? Entra nesse momento, meu aluno, aquela capacidade que você precisa ter, o voto de confiança que você precisa me dar, que vai ser desconstruir tudo o que você aprendeu. Porque eu vou dividir as funções sintáticas aqui de uma forma diferente. Eu não vou falar em termos integrantes e em termos acessórios, por uma razão muito simples. As provas não cobram essa nomenclatura e não cobram essa divisão.
provas cobram as funções sintáticas. E por que então dividi-las, professoras, em termos complementares a verbos e termos complementares a nomes? Por quê? Isso faz parte da teoria dos 4 pilares para a função sintática correta. Você vai entender isso. Então, é só para você ir se acostumando. Ok, meu aluno? Beleza, galerinha? Então, só para você ter uma ideia, esse sumário, ele é meramente ilustrativo, digamos assim, né? Só para você ter aquela noção inicial dos assuntos que nós vamos tratar. Comecemos, então, depois que eu molhar as minhas cordas vocais, galera. Olha só. Eu começo, então, o nosso curso de identificação da função sintática da seguinte maneira. Esse slide faz uma pergunta para você, meu aluno. Qual é o objetivo de um idioma? Para que existe a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa? Obviamente, aqui a gente vai pensar no português, né? A língua mais maravilhosa do cosmos. Mas eu pergunto a você, por que existe um idioma? Para quê? Por que os povos, as nações criam este idioma? Pensa. E aí eu vou te dar alguns segundos, tá aí? Só o tempo de reproduzir a animação. Aí, ó. Um idioma existe, galera, para propiciar a comunicação. Você, meu aluno, deve se lembrar dele, o maravilhoso Tom Hanks. O cara é um gênio do cinema, faz papel de tudo. Se ele tiver que fazer papel de isopor, ele vai ganhar um Oscar pelo papel de isopor interpretado. Enfim, é um monstro. E é óbvio que você, meu aluno, se mora no planeta Terra, deve se lembrar do filme Náufrago. Sensacional aquele filme, porque nos ajuda nesse momento do curso. O que acontece naquele filme, galera? Tá lá, Tom Hanks, sozinho, maravilhoso, naquele oceano, perdidaço, né? Apenas ele e as encomendas do FedEx. E o que ele acha lá? Ela, a famosa, a linda, maravilhosa, top das galáxias, Wilson. E o que acontece entre Tom Hanks e o Wilson? Para você, Teletubby, que não assistiu a este filme, Wilson é uma bola, tá, galera? Que é inadmissível a pessoa não saber o que é o Wilson. Mas vamos lá, né? Vai que alguma classe aí, representante da macharada, não viu o filme, mas pode ver o filme que é sensacional. Nesse filme, galera, o Tom Hanks, que está perdido no meio do oceano, ele encontra, então, essa bola. E o que acontece? Ele se relaciona com essa bola, ele se comunica com o Wilson, ele se torna amigo do Wilson. O filme é sensacional e vale realmente a pena ver a atuação dele. Na verdade, o que isso mostra e que é importante para a nossa aula? Mostra que o ser humano não consegue viver em isolamento total. Isso é impossível para a natureza humana, é impossível, não faz parte da natureza humana. Isso não tem a ver com ser uma pessoa solitária, não tem a ver com ser uma pessoa independente, não tem a ver com ser uma pessoa solteira, bem resolvida, que não tem vontade de se casar. Não significa que a pessoa tenha trauma com o homem, significa só que ela está bem resolvida e neste momento da sua existência ela não tem a mínima vontade de se casar. É simples assim. Se você identificou alguma semelhança com alguma professora da sua vida, é mera coincidência também. Eu nem sei de quem a gente está falando nesse momento. Mas enfim, voltando. A pessoa precisa se relacionar, os povos, isso faz parte da evolução de uma sociedade. E aí entra a língua portuguesa. Peraí, se o objetivo de um idioma é a comunicação, porque eu não consigo viver em isolamento total, o idioma é extremamente importante por conta disso. Ok, professora. E onde entra, então, a nossa análise sintática, as funções sintáticas? Porque, galera, já que o objetivo principal é a comunicação, eu vou, então, estabelecer regras que me propiciem esta comunicação. E aí, primeiramente, no exemplo que eu dei aqui, primeiramente, a gente está pensando em uma comunicação oral. Tom Hanks e Wilson, eu e vocês agora, isso é visual, né? E você está ouvindo a minha voz, então eu tenho o recurso da voz, eu tenho o recurso dos gestos para me comunicar com você, tem esse recurso audiovisual aí, essa tecnologia da aula. Na hora da sua prova, o que existe entre você e o examinador, entre você e o autor de um texto? O que existe? Não tem gesto, não tem essa entonação de voz para enfatizar o que é importante, né? Óbvio, se é enfatizar já é o que é importante. Foi um pleonasmo, mas eu vou deixar, não precisa editar. Não temos esses recursos. O único recurso que você tem ali são as palavras. É o texto que está ali. Então, entenda comigo, candidato, se você não estabelece regras que são capazes de formar a comunicação em um idioma, você simplesmente não tem comunicação. Aqui que entram as regras da gramática, aqui que vai entrar a metodologia que uma língua estabelece para que exista a comunicação. E aí,
É claro, se a gente fosse fazer uma evolução histórica toda, né, da evolução, da formação do nosso idioma, a gente entenderia isso até melhor. Mas para o nosso curso isso aqui basta. Porque o tempo todo você vai perceber que se o objetivo é a comunicação, isso vai ficar mais fácil para você entender certas regras das funções sintáticas, tá? Então eu vou te lembrar isso aqui. Ora, eu preciso me comunicar. E aí é claro que a minha comunicação ela vai passar sempre do essencial. Isso te remete a alguma semelhança? Termos essenciais da oração. A partir dessa informação essencial, eu posso ir me comunicando mais e mais e mais. Eu posso fornecer detalhes de uma determinada pessoa, eu posso fornecer detalhes de uma determinada circunstância, eu posso te explicar melhor em que momento aconteceu aquilo, mas essas informações são informações que eu vou adicionando para me comunicar com você, colocando mais ou menos detalhes. Por isso eu posso ter termos que às vezes vão aparecer em uma oração, termos que às vezes não vão aparecer. Mas sempre, meu chuchunite, eu vou ter uma estrutura básica. E aí você já pode associar aos termos essenciais da oração. Toda oração ela será composta dos termos essenciais. E os demais, você vai entender na hora correta. Mas sempre com esse objetivo. Nós falaremos ao longo do curso de núcleo e satélite. Palavras que ocupam a posição de núcleo, palavras que funcionam como satélites deste núcleo. Função sintática, que é um núcleo. Funções sintáticas que estão satelizando, né, que são satélites daquela outra função principal. De onde vem essa ideia? Por que uma palavra é núcleo? E por que esta palavra é o núcleo? Você vai sempre se lembrar disso aqui. Porque a comunicação partiu disso. Então, quando eu disser para você, dentro do nosso estudo de identificação das funções sintáticas, meus amores, essa palavra é núcleo. Por quê? Porque dentro desse objetivo, né, que é propiciar a comunicação, você vai perceber que ela é essencial. A comunicação partiu dela ali. Tudo bem? O início, a base, o centro, né, aquele aspecto nuclear da comunicação está presente naquela palavra, está presente naquele termo da oração. Sempre a gente precisa do mínimo, de uma estrutura mínima, e então a partir dela nós poderemos acrescentar estruturas. Isso tem tudo a ver com o nosso curso e você vai ver isso. Então entenda, meu aluno, a estrutura mínima de uma oração. Entenda a estrutura mínima da função sintática. A partir daí você então vai compreender, e eu tenho certeza que o véu da ignorância, o véu do medo que você tinha da análise sintática vai cair. Essa matéria é maravilhosa, não é segredo para ninguém que é a parte predileta, pelo menos em relação à minha pessoa. É a parte que eu mais gosto de ensinar e de estudar. Então, a função sintática, as funções sintáticas, elas fazem parte de um universo que é apaixonante, já te aviso. Meus queridos, se o objetivo de um idioma é propiciar a comunicação, este idioma tem que se organizar para que eu consiga me comunicar. Beleza? E aí entram, então, as áreas que compõem a gramática. Essa organização, né, essa determinação do que as palavras são, do que as palavras podem ser, de como as palavras se comportam, isso aí já faz parte de uma normatização, né, de um processo já bem posterior ao momento Tom Hanks e Wilson, que seria o início ali da humanidade, na época das cavernas, e a pessoa começando a se comunicar. Então, já séculos e séculos depois, já de sociedade evoluída, a gente precisa criar essas regras. Isso vale para tudo, galera. Você pode aplicar isso para o direito, para a sociologia, para a comunicação, para tudo, né? Então, a sociedade um pouco mais organizada, eu vou normatizar a minha língua, o meu idioma, no aspecto já da escrita dele. Para isso, galera, existem 4 áreas que compõem a gramática e que são objeto de cobrança na sua prova de concurso. Aqui estão elas, meus amores. A fonética, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Beleza? A fonética é a parte da gramática que cuida dos sons. Para eu emitir o som, eu preciso de determinado... Estuda, inclusive, a fisiologia do nosso aparelho. Eu não sei o nome desse aparelho, sabe que eu sou péssima em biologia, mas não me faço pagar esse mico, mas eu sei que aqui a gente tem um aparelho, tá? Nesse pescoço, não sei o que lá, de cordas vocais, essas coisas. Então, a fonética estuda, inclusive, isso aqui, como é que eu consigo produzir o som A, B, C, a entrada de ar, a saída de ar, isso aí já é fisiologia, não vai cair, graças a Deus, nunca nessa prova. Mas a fonética estuda, inclusive, isso aqui, fonética e fonologia. A produção dos sons, a formação dos sons e, principalmente, galera,
como é que esses sons trabalham na nossa língua. Então, a fonética traz, por exemplo, a base para a acentuação gráfica. Isso é fundamental. A fonética te ensina que a palavra homem é pronunciada na língua portuguesa como homem, não tem o som do H. E se fosse na língua inglesa, as regras da fonética de lá, provavelmente essa pronúncia seria homan, né? Porque o H lá no inglês é pronunciado com esse sonzinho do R. Essas regras são peculiares. Então a fonética vai cuidar disso. Importantíssimo isso aqui para a acentuação, para você entender o que é uma vogal forte, um som vocálico forte, o que é um som vocálico fraco, o que é sílaba tônica, o que é sílaba átona. A fonética cuida disso tudo. Não vamos tratar, porque ela não faz parte da função sintática. Beleza? Vamos tratar dessas três aqui. Essas três nós vamos mexer. Morfologia, sintaxe e semântica. Então, o que eu quero que você entenda é que essas 4 áreas, elas foram criadas tão somente para propiciar a comunicação. Sempre propiciar a comunicação, que é o objetivo básico de qualquer idioma. E aí essa divisão, então, ela serviu para atingir isso aqui que é o objetivo da língua. O objetivo da língua portuguesa não é cair em concurso público, longe disso, bem longe disso. É propiciar a comunicação entre nós. Por que essas 3 áreas são importantes? Eu já te expliquei. A sintaxe em si é aquela que vai dar o nome das funções sintáticas. Então, aqui, você vai, de fato, né, bater o martelo e dizer este termo aqui é o sujeito, este termo aqui é o complemento nominal, este aqui é o adjunto adnominal. Então, a sintaxe é o ápice, é o resultado final ali, né? Quando você consegue identificar a função sintática, o papel que aquele termo tem na oração, é a sintaxe. Mas eu já falei, para você entender qual é o papel daquele termo, você vai precisar de certas informações adicionais que têm a ver com as regras naturais da língua e tem a ver com o contexto, com a maneira com que aquela frase, aquela oração está organizada no texto. Por isso que muitas vezes você vai ver uma mesma palavra que em um texto exerce uma função sintática X, em outro texto vai exercer uma função sintática Y. Por quê? Porque aí as regras da morfologia e da semântica estão servindo como os pilares, né? São a teoria basilar para unir-se à sintaxe e, de fato, dar o resultado função sintática. E aí agora eu acho que você entende o porquê dessa minha insistência em pedir para que você confie em mim e esqueça tudo que você aprendeu em relação à tia Maricleia e agora a gente vai começar a construir, partindo desse raciocínio, vamos entender o que é a morfologia, o que eu preciso dela para a função sintática, aí eu vou te passar esses conteúdos. O que é a semântica, o que eu vou precisar da semântica para identificar a função sintática e quais são as regras da sintaxe e como elas vão se aplicar na identificação da função sintática. Então, para a gente fechar esse bloquinho e no próximo começar já com a introdução dessas 3 áreas que nós vamos usar para identificar a função sintática, eu vou fechar com o seguinte raciocínio. Função sintática é igual a análise sintática? Incompleta esta equação, incompleta. Vou fechar o bloco com a equação que vai te dar o 10 na sua prova, que vai fazer você gabaritar na sua prova. Análise morfológica mais análise sintática mais análise semântica é igual a função sintática. Eu paro por aqui, eu vou comer um pãozinho de queijo e eu volto já já, não sai daí, eu tô te esperando. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.